Olá pessoal, mais um vídeo do canal Direito Especial, hoje respondendo a uma pergunta que é uma dúvida muito frequente entre as mães e pais atípicos. São as mães e pais dos nossos queridos anjos azuis. A acompanhante terapêutica pode permanecer junto com o aluno na sala de aula? Essa é uma pergunta muito recorrente que eu pretendo respondê-la, se for bem sucedido nesse vídeo, nesta oportunidade. Quer saber? Espera aí, depois da vinheta eu te conto. Então, gente, você sabe que autismo como disciplina legal é uma coisa muito recente. É como o estudo das pessoas do transtorno do espectro autista é uma coisa muito recente que tem começado a produzir resultados e conclusões significativas na área da ciência há pouco tempo. O primeiro caso de autismo, por exemplo, foi na década de 40, o primeiro diagnóstico. Então, historicamente, é um negócio muito recente. E mais recente ainda são as leis que tratam das pessoas com deficiência e das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Exclusivamente sobre TEA, nós temos a Lei 12.764 de 2012, também a chamada de Lei do Autista, Lei Berenice Piana, e temos também o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, que também é chamado de Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2012. Essas leis, elas tentam garantir de maneira bastante abstrata, bastante concentrada, os direitos das pessoas com deficiência. Agora, sobre muitos assuntos, não é que a lei seja silente, seja omissa, mas sobre diversos assuntos concretos do dia a dia, a lei não fala expressamente. Ela não diz expressamente, para o que interessa para o vídeo de hoje, que as escolas deverão admitir que a acompanhante terapêutica daquele autista deva permanecer com ele na sala de aula ou nas dependências da escola. Não existe nada dizendo isso, mas o conjunto geral da obra sugere que, no melhor interesse da criança com deficiência, que esse acompanhante terapêutico deva estar ao lado dele, inclusive na sala de aula. E eu vou te provar isso agora neste vídeo. Antes de seguir, eu queria te pedir que se inscrevesse nesse canal. Clica aí em inscrever-se. Clica também no sininho, porque quando você clica no sininho, você passa a ser notificado de todos os vídeos que a gente produzir. Se você gosta desse assunto, é bem aconselhável que você clique no sininho para ser notificado em outras oportunidades. A acompanhante terapêutica tem direito, ou melhor, o autista tem direito que sua acompanhante terapêutica esteja o acompanhando na escola, dentro da sala de aula, sim ou não? Como eu já disse, a lei não diz nada diretamente sobre isso, mas ela dá pistas de que é direito sim da criança estar com a acompanhante terapêutica na sala de aula. Vou dizer para você agora por quê. Olha, o artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, trata do atendimento prioritário da pessoa com deficiência. Não se esqueça, pessoa com TEA, não importa o nível, é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, segundo a Lei Berenice Piana, Lei 12.764 de 2012. Então, a Lei do Autista, além de conceder direitos próprios à pessoa com TEA, ela insere a pessoa com TEA dentro daquela comunidade que é protegida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, disciplinando sobre o atendimento prioritário da pessoa com deficiência, a Lei 13.146 de 2015, no artigo 9º, diz assim: a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de... Aí vem os incisos dizendo para qual finalidade as pessoas com deficiência têm direito a esse atendimento prioritário. O inciso 1 diz o seguinte: proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, eu queria deixar claro para você que aqui o artigo 9º está falando de atendimento prioritário. Muitas pessoas vão pensar que é só atendimento prioritário na fila de uma instituição pública ou do banco, ou então na área da saúde, no hospital, no postinho, na unidade de pronto atendimento. Mas a Lei Brasileira de Inclusão não está falando onde é.
Está dizendo que é prioritário, mas não diz aonde. Se não diz aonde, é em todos os lugares onde a pessoa com deficiência esteja presente ou precise estar. Em todos os lugares ele tem atendimento prioritário, inclusive dentro da escola. E inclusive para, diz o inciso 1, vou repetir aqui, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Ou seja, para que uma pessoa precisa de uma atendente terapêutica? É para proteção e socorro. O inciso 3 diz o seguinte: disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. A atendente terapêutica é um suporte que a pessoa muitas vezes precisa, dependendo da condição, para poder estar em estado de igualdade com as outras. Porque, veja, a pessoa com deficiência, na mesma sala da pessoa que não tem a deficiência, então, para ela estar em condições de igualdade com um aluno típico, ela precisa de um suporte, que pode ser o suporte especializado, aquele apoio oferecido pela própria escola, conforme a lei determina, e, por que não, um suporte adicional que a família, que o plano de saúde, que alguém possa oferecer. Esse é o acompanhante terapêutico. Inclusive, tem o artigo 9º, tem os incisos, eu li para você 2 deles, e tem o parágrafo 1º, que diz o seguinte: os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos 6 e 7. Esses incisos 6 e 7 está falando de recebimento de valores e tal, por isso é que não se estende ao outro. Na minha visão, no meu compreender, no meu sentir, no final das contas, isso está querendo dizer que esse atendente pessoal, esse acompanhante da pessoa com deficiência, embora não use a expressão acompanhante terapêutica, essa palavrinha mágica e específica, daqui a pouco vai ter a conceituação do que são esses atendentes pessoais e acompanhantes, que você vai ver que faz todo sentido. Essas pessoas devem estar onde a pessoa com deficiência estiver, seja num estabelecimento de saúde, seja no banco, seja na escola, na sala de aula. A propósito, o inciso 8º diz, inclusive, que a pessoa com deficiência, conforme diz o caput do artigo, que tem que ter o atendimento prioritário, inclusive para os fins de participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Então, se a família disponibilizou ali, por qualquer meio, pode ser convênio, pode estar pagando do bolso, essa atendente terapêutica, porque a família entende que é necessário, e geralmente não é a família que entende, geralmente é o neuropediatra que diz que precisa desse acompanhante terapêutico, e por isso as famílias, quando podem, elas viabilizam esse acompanhante. Esse acompanhante pode ser, inclusive, uma pessoa da família, você vai ver daqui a pouco na conceituação, e ele pode e deve estar na sala de aula acompanhando as atividades e auxiliando a pessoa com TEA nessas atividades. Por isso, a gente faz uma remissão à Lei de Acessibilidade, que é a Lei 10.098 do ano 2000, para a gente tirar a teima de uma vez por todas, se a acompanhante terapêutica pode ou não estar na sala de aula junto com a criança com TEA. Aliás, hoje, atualmente, no dia em que eu gravo esse vídeo, há várias acompanhantes terapêuticas dentro das salas de aula acompanhando os alunos. Há algumas que estão lá por decisão judicial, interpretando esses artigos em que juízes, interpretando essas garantias que eu estou transmitindo para você aqui, determinaram que as escolas aceitem. Isso vale para a escola privada e vale para a escola pública também. O artigo 2º da Lei de Acessibilidade, então, ele conceitua algumas figuras que são mencionadas na Lei de Acessibilidade, inclusive a figura do acompanhante. Preste atenção no que a Lei de Acessibilidade diz que é acompanhante. Acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Ou seja, esse acompanhante pode ser, ao mesmo tempo, o atendente pessoal. No campo do autismo, a gente chama essa pessoa de acompanhante terapêutica.
Ela não é o terapeuta, ela não é a pessoa que tem aquele conhecimento super especializado em um nível superior, mas muitas vezes ela é subordinada a um profissional dessa estirpe. O inciso 10 do artigo 2º da Lei de Acessibilidade diz o seguinte, que o atendente pessoal é a pessoa membro ou não da família. Essa pessoa pode ser um membro da família ou não. Essa pessoa pode, com ou sem remuneração. Geralmente, quando é uma pessoa de fora, a gente paga uma remuneração para essa pessoa ser o acompanhante, né? Ser o atendente pessoal. Essa pessoa assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias. O que o acompanhante terapêutico faz? Exatamente isso. É a descrição da atividade e da função do acompanhante terapêutico. Agora, para tomar um exemplo, como eu te disse desde o início do vídeo, a lei não fala expressamente, o acompanhante terapêutico pode estar na sala de aula, mas no conjunto da obra, a lei sequer usa a expressão acompanhante terapêutico ou atendente terapêutico. Mas no conjunto geral da obra, você percebe que a descrição das funções daquela pessoa que é chamada de atendente pessoal ou acompanhante pessoal corresponde, em larguíssima medida, às funções do que a gente chama de acompanhante terapêutico. Tanto é que na área da saúde tem alusão expressa a essa figura. Na área da saúde. Ora, se pode na saúde, também pode na escola. Por quê? Porque o ingresso da pessoa com deficiência na escola, por meios inclusivos, com a proteção da lei, se dá por motivos de saúde. O que é que diferencia o típico do atípico? É uma questão de saúde. É uma condição de saúde. Embora a gente não possa chamar o transtorno do espectro autista de doença, porque não é uma condição, essa condição se insere dentro de uma política de saúde. Então, a questão saúde é a questão distintiva que atrai a aplicação das leis de proteção à pessoa com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 22, diz o seguinte: a pessoa com deficiência, internada ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Compreendeu aí? Eu vou dizer de novo aqui, veja bem, o acompanhante terapêutico tem a sua presença assegurada no caso de internação da pessoa, hospitalização da pessoa com deficiência. E eu vou aqui recapitular para você a conceituação que a Lei de Acessibilidade faz dessa figura. Quem que é essa figura? É a pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício das suas atividades diárias. Ainda que seja num quarto de internação, ainda que seja na sala de aula, ainda que seja na hora do recreio no pátio da escola. Espero que não tenha ficado dúvida quanto a isso. Eu sei que eu estou dizendo isto aqui para você, que o acompanhante terapêutico tem o direito de ficar na escola, ou que a pessoa com TEA tem direito de ser acompanhada pelo seu AT na escola. Eu sei que diretores de escola, professores dirão para você o contrário do que eu estou dizendo. Isso é normal que isso aconteça, porque sempre há uma resistência na implementação dos direitos das pessoas. Mas, felizmente, muita gente tem conseguido, via judiciário, ter esse direito de ter o acompanhamento terapêutico no recinto da sala de aula através de decisões de juízes. Espero que tenha esclarecido. Agora sim, se gostou, dá um joinha e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.